Ele prometeu que voltaria. Foram as últimas palavras registradas de Jesus antes de ascender ao céu. Uma promessa que ecoa há 2000 anos. Mas será que no século XXI, em meio a um mundo tão diferente, ainda faz sentido acreditar nisso? Ou será que estamos mais perto do que nunca de ver o cumprimento dessa promessa? Hoje vamos explorar, juntos, 3 motivos sólidos, baseados na Bíblia, para acreditarmos que Jesus está de fato voltando. Não são teorias da conspiração, mas sinais proféticos que parecem estar se alinhando de uma forma impressionante. Fique comigo até o final. Vamos ao primeiro, e talvez mais evidente, dos motivos. Em 1948, aconteceu um dos eventos mais milagrosos e proféticos da história moderna: o renascimento do Estado de Israel. A Bíblia, especialmente no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, fala sobre um vale de ossos secos que voltaria à vida. Essa visão era uma profecia sobre a nação de Israel, que estava morta e dispersa entre as nações, mas que um dia seria restaurada. E é exatamente isso que vimos acontecer. Jesus, em Mateus 24, quando os discípulos perguntaram sobre os sinais da sua vinda, a primeira coisa que ele citou foi a figueira brotando. No simbolismo bíblico, a figueira frequentemente representa Israel. Ele disse: "Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas." Israel não apenas brotou, mas hoje está florescendo. A existência dessa nação, no cenário mundial, é como um relógio profético de Deus, e todos os ponteiros indicam que a hora está se aproximando. O segundo motivo não é sobre um único evento, mas sobre uma tendência global que a Bíblia descreveu com precisão assustadora. A Bíblia alerta que os últimos tempos seriam marcados por um esfriamento espiritual e por um crescimento do engano. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3, diz que antes da vinda de Cristo viria uma grande apostasia, que é um afastamento em massa da fé genuína. E em Mateus 24, Jesus profetizou: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Olhe para o nosso mundo hoje. Nunca tivemos tanta informação sobre a Bíblia, mas também nunca houve tanta confusão doutrinária, relativismo e falsos ensinos. As pessoas não estão apenas deixando de acreditar em Deus, estão trocando a verdade pela mentira, criando seus próprios deuses. E isso anda de mãos dadas com o aumento do engano. Jesus foi direto: "Cuidado que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." A rápida ascensão de seitas, falsos messias e filosofias enganosas não é uma coincidência, é um sinal. É como se o palco global estivesse sendo preparado para o maior engano de todos os tempos, o Anticristo. E se o engano está se intensificando, é porque a verdade, que é o próprio Jesus, está prestes a voltar para restaurar a ordem. Essa visão era uma profecia sobre a nação de Israel, que estava morta e dispersa entre as nações, mas que um dia seria restaurada. E é exatamente isso que vimos acontecer. Jesus, em Mateus 24, quando os discípulos perguntaram sobre os sinais da sua vinda, a primeira coisa que ele citou foi a figueira brotando. No simbolismo bíblico, a figueira frequentemente representa Israel. Ele disse: "Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas." Israel não apenas brotou, mas hoje está florescendo. A existência dessa nação no cenário mundial é como um relógio profético de Deus, e todos os ponteiros indicam que a hora está se aproximando. O segundo motivo
não é sobre um único evento, mas sobre uma tendência global que a Bíblia descreveu com precisão assustadora. E o terceiro motivo é, talvez, o mais perturbador e inegável de todos. Jesus e os profetas descreveram um cenário mundial específico que caracterizaria o fim dos tempos. Em Mateus 24, Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele chama isso de o princípio das dores. Nunca na história tivemos a capacidade de acompanhar rumores de guerras em tempo real, como temos hoje. Nunca uma pandemia, peste, paralisou o mundo todo ao mesmo tempo. Os desastres naturais estão se tornando mais frequentes e intensos. Além disso, o livro de Daniel, no capítulo 12, profetiza um tempo de grande aumento do conhecimento e de pessoas correndo de um lado para o outro. Soa familiar? Vivemos na era da explosão do conhecimento científico e tecnológico e da mobilidade global em massa. O cenário que a Bíblia pintou há milhares de anos está se materializando diante dos nossos olhos. Todas as peças estão se encaixando. Então, temos esses três fortes indícios: o renascimento de Israel, a explosão global do engano e do esfriamento espiritual e o cenário mundial exatamente como foi profetizado. Esses sinais não foram dados para que nós ficássemos com medo, especulando datas ou nos escondendo. Muito pelo contrário, eles são um alerta de esperança, um lembrete de que Deus está no controle e que a sua promessa é fiel. A pergunta que fica não é quando Jesus vai voltar, mas você está pronto para a sua vinda? A mensagem da Bíblia é clara. Esteja em paz com Deus, vivendo uma vida de fé e obediência a Jesus Cristo. Porque aquele que prometeu voltar é fiel para cumprir